Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós aqui mais uma vez para comentar sobre a Bíblia Sagrada e hoje nós temos um tema interessante. A nossa temática hoje é nem tudo que reluz é ouro. Tu já viu o cigano quando ele vende aqueles anéisinhos? Uma vez eu não sei se era 14 anos, aí um cigano queria me vender um anel e vendeu um anel de ouro. E eu comprei o anel de ouro do cigano. Aí botei no dedo e achei barato o valor que comprei, né? Aí quando passou 2 dias, o anel estava esverdeado, estava meio escuro, não era mais amarelo como ouro. Eu digo, rapaz, que situação! E nós vamos hoje trazer um assunto aqui tratando sobre os escudos de Salomão e os escudos de Roboão, 300 escudos que Salomão fez e depois Roboão substituiu. E o nosso tema é nem tudo que reluz é ouro. Fala, Marcelo. Olha, o novo paz do Senhor, paz dos seus Paz do Senhor, nossos Marcelo. amigos. Para nós é um prazer. Já estava quase uns dias já aí, bem longos que a gente tem se 15 reunido. dias, né? Isso, é isso mesmo. 15 dias que a gente não se reunia. E hoje nós temos aí esse tema tão importante, esse assunto tão importante, pegando o gancho dos ditos populares, é joia rara ou é bijuteria? É biju ou é de... Né? Então, para nós é um prazer e muitas verdades, Claudio, nesse assunto que você propôs para a gente hoje, nós temos a absorver, a aprender, como também passar para os nossos amigos, né? Será que toda inovação é renovação? É avivamento? O próprio nome já fala, né? Por exemplo, nos dias atuais, eu já vi cultos e cerimônias onde já tem jogo de luz, já tem cortina de fumaça, já tem um bocado de situação, né? Mas eu vi uma história de uma moça que convidou a patroa para ir num culto. A patroa resolveu, depois de muita insistência, ir no culto. Aí chegou lá, não encontrou a moça que convidou a funcionária, mas assistiu o culto e no final do culto teve aquele momento da oração para cura, para milagres. E entrou muitos enfermos e de repente entrou uma moça numa cadeira de rodas. E ela olhou assim e disse, uai, parece fulana de tal, minha funcionária, mas ficou na dela. E não é que lá na oração a moça foi curada, Marcelo? A moça levantou da cadeira, foi aquela coisa toda, e aquele alvoroço na igreja, foi curada, etc. Aí a moça terminou ali, voltou e sentou justamente do lado da patroa que tinha convidado. A patroa olhou para ela e disse, que negócio é esse? Como assim? Você não é paralítica? Ela disse, fica quieta que eu ganhei 100zinho. Então, é uma situação que aparentemente É ouro. é ouro, mas pelo jeito é bronze. Não. Aparentemente reluz. Aparentemente reluz. Mas não é ouro. Não é ouro. Então... Só para endossar ainda mais essa questão, Claudio, para a gente devolver para você e entrar no assunto, esse mês, se não me engano, está disponível na internet aí, um documentário que foi lançado sobre um grupo muito famoso australiano, um grupo gospel, como assim denomina, que trouxe uma inovação da música de adoração e que por décadas inspirou muita gente, inclusive inspirou a formação do Diante do Trono, um grupo aqui brasileiro, né? E agora, nesse documentário, mostrou os bastidores deste grupo. E nos bastidores desse grupo, que há décadas veio influenciando aí a música evangélica, os bastidores não é ouro. Os bastidores é escândalos gritantes. Então, Não, nós temos no Brasil aí isso. alguns Personagens. alguns centros de evento. Vou partir para o centro de evento. Que nos bastidores a gente ouve muita conversa. Pro lado de Camboriú ali tem uns locais por ali também que a gente ouve muita conversa. E tem muitos personagens também. Muitos personagens que reluzem. E desses personagens, pelo menos 3, 4
Eu já vi aqui na nossa cidade. E reluziu bastante. reluzem. Mas quando você vai lá, não é ouro. Posso continuar aqui? Pronto, vamos lá. Pessoal, nós vamos tratar de um assunto que está lá na época da monarquia de Israel, na época dos reis. O mesmo assunto está no livro dos reis e está também no livro das crônicas. Primeiro livro dos reis e segundo livro das crônicas. É porque o primeiro livro das crônicas, ele vai tratar dos assuntos que estão em Samuel. O primeiro livro das crônicas vai tratar dos assuntos que estão em Samuel. E o segundo livro das crônicas vão tratar dos assuntos que estão em 1º e 2º reis. Então você tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º reis. 1º e 2º Samuel estão lá no primeiro livro das crônicas. E 1º e 2º reis estão lá no segundo livro das crônicas. Qual é a diferença? É que os livros de Samuel e Reis foram escritos antes do cativeiro babilônico. E os livros das crônicas foram escritos depois do cativeiro babilônico. Então, entende-se que os livros de Samuel foram escritos por Samuel, os livros dos reis foram escritos por Jeremias, e os livros das crônicas foram escritos por Esdras, pós-cativeiro. Então, Esdras, quando escreve crônicas, ele escreve fazendo críticas, fazendo análises do que aconteceu lá no período da monarquia. Então, nós vamos ler em 1º Reis e vamos ler em Crônicas. Os fatos ocorridos que nós vamos ler se deram entre os anos 880 a 850 a.C. Nós não sabemos a data exata, mas está nesse período aí, 880 a 850 a.C. Mas Jeremias os registrou aproximadamente em 550. Então, em 550, 300 anos depois, olha que interessante, né? 300 anos depois, Jeremias registra. Aí, passado o cativeiro babilônico, quando Esdras retorna do cativeiro babilônico, Esdras agora, o povo não conhecia mais a história, Esdras agora conta a história ao povo e conta essa história fazendo as suas aplicações pessoais, já dizendo para o povo em que aquilo era importante para o povo ou não. Aí os escritos de Esdras já são depois do cativeiro, então já dá 100 anos depois, já é no ano 450. Então os fatos se deram em 880 a 850, o registro foi feito em 550 a.C. e Crônicas foi feito em 450 a.C. Compreendido até aqui? Vamos então abrir a Bíblia Sagrada somente no livro dos Reis. Depois Maciel vai dar uma pincelada em Crônicas, mas nós só queremos ler no livro dos Reis, quero que vocês acompanhem conosco. No primeiro livro dos Reis, nós vamos ler em capítulo 10, versículo 17, capítulo 14, versículos 25, 26 e 27. Nós estaremos lendo aqui no momento em que o reino está dividido. O reino foi unido por 120 anos. 40 anos por Davi, 40 anos por Saul, 40 anos por Davi e 40 anos por Salomão. Quando Salomão morre, seu filho Roboão entra no poder. É aquele episódio que o pessoal diz, teu pai cobrava muito tributo da gente, alivia a barra aí que a gente vai reduzir, vai continuar firme contigo. E ele diz, ele toma conselho de uns amigos lá, que esses amigos está escrito aqui no capítulo 14, eu vou até ler logo esse negócio aqui. Capítulo 14, os amigos que deram conselho a Roboão, ele em vez de ouvir os anciãos, ele foi ouvir os amigos, diz assim, capítulo 14, versículo 24, havia também rapazes escandalosos na terra. Aí um determinado pastor, comentarista de livros, ele diz que esses rapazes escandalosos eram homossexuais, que deram conselho a Roboão. Então Roboão preferiu não ouvir o conselho dos anciãos e foi ouvir o conselho desses rapazes escandalosos e dividiu o reino. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. Nós estaremos lendo aqui posterior à divisão do reino. Nós estaremos lendo posterior a ele ficar só com 2 tribos. E preste atenção nas aplicações que nós vamos fazer. Então, venha conosco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, aqui ainda está com Salomão. O reino aqui ainda não está dividido. Diz assim, fez também, quem fez? Salomão.
fez também 300 escudos de ouro batido. Por quê? Porque ele já tinha feito outros 200. Está no versículo 16. O versículo 16 diz que ele fez 200 escudos enormes, mas ele fez também 300 escudos menores de ouro batido. Aí ele continua, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano, na casa que vai para a adoração a Deus, casa do bosque do Líbano, casa que vai para a adoração a Deus. Presta atenção, o rei Salomão adorava a Deus, teve uns percalços na sua vida, mas ele foca em adorar a Deus. Vamos agora para o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis ainda, e vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Já não estamos mais falando de Salomão, agora já é Roboão. Salomão já morreu, Roboão já assumiu o trono, Roboão já dividiu o povo. Versículo 25. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, Marcel vai dar uma matada nessa daí depois, lendo lá em Crônicas, subiu contra Jerusalém. É que aqui em Reis não explica, Jeremias não explica. Aí quando Esdra vai escrever, Esdra explica por que Sisaque, Marcel vai explicar daqui a pouco o porquê que Sisaque veio contra o Egito. Subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do templo, o Sisaque do Egito tomou, e os tesouros da casa do rei, tomou os 2, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Observe que o texto dá ênfase aos escudos de ouro. Salomão fez escudos, 300, e aqui o versículo 26 diz, e ele tomou também os escudos. Aí no versículo 27 do primeiro livro dos Reis 14, diz assim, e, olha que parada extraordinária, tem uma vírgulazinha, e em lugar deles o quê? Dos escudos de ouro que tinha feito Salomão, que Sisaque levou, o rei Roboão, filho de Salomão, que estava no poder, que tem uns amigos lá de procedência duvidosa, o rei Roboão fez o rei Roboão escudos de cobre ou bronze, tanto faz aqui, já deu uma pesquisada e a origem da palavra é a mesma. Fez também escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, depois você vai matar isso aí, viu? Que guardavam a porta da casa do rei. Os escudos eram de ouro e ele agora fez escudos de bronze. Meu querido amigo Marcelo, sim, meu jovem, o que representam os escudos de ouro e na sequência o que representa essa atitude que Roboão fez? Meu amigo Claudionor, veja só, partindo do princípio que nos fornece tanto o livro dos reis, que aliás você explicando aí sobre os livros, vai vir aqui na minha mente, o livro dos reis foram escritos para o povo para dizer assim, eis o motivo por que vocês foram para o cativeiro. Já o livro de Crônicas é dizendo, olha, não faça isso. De novo. Vocês vão cativeiro de novo. Para que não aconteça coisa pior. Outro detalhe é que o livro das Crônicas, ele foca nos reis de Judá. Os reis, né? É todo rei de Judá, rei do norte, rei do sul e tal. E os das Crônicas só de Judá, justamente porque foi a tribo de Judá que foi para o cativeiro e voltou. Tá, nesse sentido aí, antes de você responder a pergunta que eu fiz, deixa eu te fazer outra pergunta. Sim. Quando dividiu o seu reino, que as 10 ficaram lá com o nome Israel, politicamente levaram o nome Israel junto, que a maioria levou o nome Israel, e cá embaixo ficou as 2 tribos, a gente percebe que dá uma ideia de exclusivismo para quem está cá embaixo. Tipo assim, a parte podre está toda lá para cima. Será que a parte podre ficou só na parte de cima, Marcelo? De forma alguma. De forma alguma. Inclusive, Jeremias, que foi um dos profetas que Deus mais usou para taxar o povo. Mas Jeremias estava no norte, nas 10 tribos, ou no sul, nas 2? Estava embaixo, né? Estava embaixo. Inclusive ele era até da família sacerdote, né? Família sacerdotal. Ele disse para o reino de Judá, disse assim, olha,
tua irmã pecou. Ele fazendo a comparativa ali, reino do norte e reino do sul, como duas irmãs. Aí disse, olha, tua irmã pecou. Eu acho que até falando de Samaria, porque Samaria era a capital dele lá em cima. Isso, Carlos, ele disse, olha, tua irmã Samaria pecou, se prostituiu. Só que você, Judá, fizeram pior. Aí por que Jeremias disse? Não, porque Samaria cobrava para se prostituir. E vocês pagam para se prostituir. Então vocês fizeram pior. Então... Você já observou que os profetas parece que usavam uma lente assim diferenciada dos outros? Todo mundo está olhando no sentido. Aí o profeta vem, uma lente divina e diz, epa, Deus está dizendo que vocês vão para o cativeiro, mesmo que a notícia seja dura, mas vocês vão para o cativeiro. E por que nós vamos para o cativeiro? Porque vocês praticaram esses atos. E Jeremias foi forte e disse, olha, vocês vão para o cativeiro. Ele profetizou quem ia, qual nação Deus levantaria, que aliás, por conta disso, ele foi oferecido cargo para ir em Babilônia. Ele de Babilônia ficou sabendo disso, ei, foi você que profetizou e tal, vou lhe dar um cargo, vem para cá. Ele disse, vou não. Porque não se vende ministério, né? Segundo a teoria que tem por aí, ele preferiu esconder a arca. Em vez de... Em vez de ganhar ou de negociar ministério, ele preferiu esconder a arca. Jeremias tinha uma lente divina e preferiu esconder a arca. Mas não fuja não, responda. Mas o que representa o escudo de ouro? Por dentro do contexto, o que esses escudos de ouro traz para nós? Primeiro, da base histórica. Isso, da base histórica. Veja só, eles foram confeccionados no período de maior glória do reino de Israel até hoje. Então os escudos de ouro representavam a glória de Israel, a exaltação de Israel. Aquele período de glória, ele foi tão grande, ali nos primeiros anos do rei Salomão, que a maioria dos teólogos chegam a fazer a seguinte comparação, de que o reino de Davi representa aquele período onde Cristo veio, se encarnou para conquistar a salvação da humanidade e tal, e o reino de Salomão representa Jesus como o rei que vem para reinar e será um reino glorioso, representaria ali o período do milênio. Então, a glória desse reino de Salomão, que é muito evidenciado pela prosperidade do reino. E Salomão parece que era um pouquinho próspero, porque o menino mandava buscar madeira de acácia, não sei aonde, para fazer trono, fazer as coisas. Mandava buscar marfim. Gente, até onde eu sei, marfim é o dente do elefante. Salomão mandava buscar marfim. Salomão fez trono com marfim. Eles pegaram o dente, criaram os encaixes direitinho, cortava ali, não dava para aproveitar. Sim. E fez o trono de dente de marfim. Salomão revestia quase tudo com ouro. Salomão, ele recebia só de imposto externo, imposto de presente externo, ele recebia 666 quilos de ouro por ano. Para você ter uma ideia. Então a riqueza de Salomão, Elon Musk é fichinha perto de Salomão. Elon Musk, hoje considerado o homem mais rico do mundo. Mas você tem umas tiradas, né? Outro dia ele trouxe aí o Spielberg, a fortuna de Spielberg, lá falando da outra live que nós fizemos lá do devedor, do credor incompassivo. Então, Marcelo, o ouro representava honra, representava também proteção, o escudo representava proteção. Mas é um exemplo de proteção, que era o escudo de ouro. Mas por ele ser de ouro, ele representava glória, exaltação, representava sucesso, representava prosperidade, representava fama. Como será, Marcel, que era o ânimo das pessoas que quando o rei ia para a casa do Senhor adorar e via as pessoas ali em volta e via o rei colocar ali 150 escudos de ouro de um lado, 150 escudos de ouro do outro lado, e o rei passando com toda aquela pompa, que a gente costuma dizer, nem Salomão, né? Nem Salomão. E Jesus disse no Novo Testamento, rapaz, vocês estão preocupados com isso, nem Salomão se vestiu dessa forma, porque é uma ênfase ao que Salomão fez. Salomão era o cara. Como será que era o coração do povo quando via a sua próspera nação com seu grande rei, sabedoria extraordinária, passar no meio daqueles escudos, reluzindo, o brilho ali? Como será que era
Boa essa sua observação, e lembrando que esses escudos de ouro, eles não eram para estar em batalha. Eles eram utilizados quando o rei ia para a casa do Senhor adorar. Então, tinha toda aquela cerimônia, os soldados, né, no cortejo ali, para adorar, quando o rei ia adorar o Senhor, então eles eram utilizados. Então, quem estava de fora e vendo o rei passando e indo adorar o Senhor, e os soldados com aqueles escudos de ouro, olha, ali era de encher os olhos. Era... Se eu te disser que um dia, nós vamos entender a sensação do povo nesse momento. Agora pergunte como. Como? Ou quando? Ou quando? Quando nós entrarmos na Nova Jerusalém. Quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, coroados, salvos, arrebatados, e entrarmos nas ruas de ouro e de cristal, nós vamos entender o orgulho no coração do povo ao ver Salomão passando entre os escudos. Dê aquela sacada lá de Crônicas, por que Sisaque subiu contra o rei Roboão. Salomão morre, Roboão, seu filho, assume então o trono, o legado, e divide o reino por causa de má administração. A parte podre que suba, eu que estou dizendo isso, o texto não fala. E agora ele toma umas atitudes. O que aconteceu? Olha, Claudio, lamentavelmente, esse tempo de glória de Salomão acabou não por causa da morte de Salomão, porque nós seres humanos somos passageiros, mas a glória foi-se embora, utilizando aqui as palavras, né, lá de 1 Samuel, quando diz a glória foi embora quando tomaram a arca. No capítulo 12 de Crônicas, o nosso querido irmão Esdras registrou o seguinte: depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer o seu governo, desprezou a lei do Senhor. Foi quando ele foi tomar conselho com os rapazes. Deixa eu pegar o texto exato aqui para não ter dúvida. Isso. Havia também, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 24. Vai que alguém está assistindo e quer tirar onda da gente aí. Então nós estamos falando de acordo com o texto bíblico. Vai brigar com quem fez o texto bíblico. Nesse caso aqui, vai brigar com Ezra. Não, aqui é Jeremias. Havia também rapazes escandalosos, não é nem procedência duvidosa, é escandaloso. Ele foi tomar conselho com rapazes escandalosos aí. Aí o que acontece? Aí quando ele se fortalece, ele toma conselho, aí o texto diz assim, que ele desprezou a lei de Deus e fez todo Israel agir da mesma maneira. Como? Abriu a porta para a idolatria? Abriu a porta para a idolatria. Quer dizer que a estratégia que Jeroboão, filho de Nebate, fez nas 10 tribos do norte, ele acabou fazendo lá no sul também para segurar o povo? Sim, sim. Aí o versículo 2 diz assim: por eles terem transgredido contra o Senhor Senhor levantou o rei do Egito, Sisaque, né? Então às vezes o camarada diz que a parte podre está para lá, mas no meio aqui tem alguma... Tem. E deferiu fortes ataques contra Jerusalém no 5º ano do rei Salomão. Aí Deus se irritou, vocês estão entendendo, né? Deus se irritou e disse: vou mandar punir você. Aí mandou Sisaque, o rei do Egito. Aí diz que com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito, e veio outras nações dos Marcelo Luiz Eduardo Magalhães tem 115, 120 mil habitantes. Tu quer dizer que foi praticamente essa população em guerra contra uma cidadezinha desse tamanho que é Jerusalém? Isso. Aí diz que o rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá, e aqui é um detalhe: o inimigo sempre vai atacar o teu lado forte, porque o teu lado fraco é fichinha para ele. E outra coisa, não ataca no meio, ele ataca em volta. Em volta. Ele quer pegar o quê? Jerusalém, quer pegar a casa do rei, quer atrapalhar o templo. Aí ele vai em volta, minando a coisa em volta, para quando chegar no meio, não ter para onde correr. É aquilo que a serpente fez com Eva. Foi assim que Deus disse? Porque ele disse, foi assim dando aquela volta. Porque Deus disse alguma coisa. E ela pegou a mulher pelo interno, pela vontade que ela tinha lá dentro. E a mulher também convenceu o homem pela mesma vontade que estava lá dentro. Estava perto da árvore, né? Continue aí. Aí vamos lá. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá até chegar em Jerusalém. Você está em que versículo? Estou no versículo 4. Diga livro, capítulo e versículo. Segundo as Crônicas, capítulo 12. Sim. Aí diz que então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Espera um pouco.
Vocês sabiam que os profetas do Antigo Testamento surgiram por causa da idolatria? E que o cativeiro babilônico foi justamente a erradicação da idolatria? E que a idolatria entrou depois que o reino foi dividido? Marca essa daí, continue. Aí diz, continua aqui. Aí Semaías falou, disse, olha, visto que... aliás, vamos lá. Ele voltando ao versículo, então o profeta Semaías se apresentou a Roboão, de Judá, que fugiu de Cisá, comunicou, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, pois eu também vos entreguei na mão de Sisaque. O Senhor disse, tá claro, olha. Eu vou entregar vocês, não adianta nem correr, vocês vão cair na mão de Sisaque. Isso, aí diz assim, então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram, o Senhor é justo. Ou seja, o ataque aconteceu, a culpa é nossa, não é de Deus, não tem o que questionar. Senhor, por que aconteceu? Não, Deus é justo, está fazendo isso. Aí disse, quando o Eterno percebeu, estou lendo aqui na King James, quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seu coração, ou seja, um arrependimento pleno, porque tem gente que se arrepende só de palavra. Continue. Veio Semaías a palavra do Senhor, visto que o meu povo se humilhou, não vou destruí-los, mas em breve vou enviar salvação e livramento. Até porque não vou destruí-lo, até porque as 10 tribos do norte foram destruídas. Isso. Aí disse, esse que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque, apesar de ser usado por Deus para trazer esse castigo, E para levar os coisas, mas Jerusalém vai permanecer. Vai ter um remanescente. Entretanto, eles serão submissos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e aos reis de outra terra. Assim como Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo e do palácio real. Espera aí. Voltando para o primeiro livro dos reis, lá escrito por Esdras, aqui escrito por Jeremias, lá escrito em 450 a.C., aqui escrito em aproximadamente 550 a.C., e fato dado e passado em 880 a 850 a.C., primeiro livro dos reis, capítulo 14, versículo 25. E sucedeu, pois, que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Versículo 26. E tomou os tesouros da casa do Senhor e o tesouro da casa do rei. E ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. O prejuízo estava confirmado. Estava confirmado. Certo. Versículo 27. Depois de Roboão ter tomado esse desfalque, qual é a atitude? Porque um certo amigo disse o seguinte: a diferença entre a vitória e a derrota está na ação que você toma na hora do problema. Tem um problema. Como é que eu vou agir? Identifiquei o problema. Eu sei qual é o problema. Como é que eu vou agir? Qual deveria ter sido a atitude de Roboão aos teus olhos, Maciel, naquele momento em que Sisaque levou tudo, inclusive os 300 escudos de ouro que Salomão fez? Então, eu vou começar respondendo a tua pergunta pela observação do seguinte. Sempre que a gente vê a história da Bíblia, guerras e reis invadindo Jerusalém ou Judá, sempre o primeiro saque é ao templo. Por quê? Isso tinha um propósito. Porque é o seguinte, as nações eram muito fiadas nas suas divindades. Então, quando o templo aqui é saqueado, Sisaque está dizendo, o meu Deus, os meus deuses são mais fortes que vocês. Então, o povo, psicologicamente, já perdia a sua fé. Fica desestruturado. Desestruturado em sua fé. Aí ele vai e saqueia o palácio. O saque do palácio já é humilhando o rei. Dizendo, a partir de agora quem manda sou eu, não é mais o rei de vocês. Ou seja, a humilhação. Então, teoricamente, ele humilha o Deus de Israel, de Judá e o rei. Certo? Então, o que ele faz? Ele saqueia o templo. E no saque do templo ele leva as coisas sagradas. No saque do palácio ele leva os escudos de ouro batido
ouro puro, que tem toda essa Salomão fez. E tem toda essa representação que nós já vimos. Ou seja, ele saqueia a glória, ele saqueia a honra, ele saqueia a prosperidade, a proteção, toda a exaltação, toda aquela glória do reino de Salomão é saqueado. Então tudo que os escudos representavam foi saqueado. Foi saqueado. Qual era para ser a atitude de Roboão neste momento agora? A atitude correta seria o seguinte: me arrependi, confessei a Deus meu pecado, confessei. Então eu vou recomeçar. Esta deveria ser a atitude que Roboão deveria tomar. Recomeçar e tomar alguns procedimentos para restituir a glória. Como seria restituída essa glória, toda essa exaltação? Eu vou recuperar o que foi roubado de mim. Eu vou recuperar o que foi roubado da casa do Senhor. Senhor, o Senhor mandou o castigo, agora nós nos arrependemos, nos revista de força, sabedoria e capacidade, porque nós vamos lá no Egito recuperar tudo que foi roubado nosso. Seria uma questão de honra. Seria uma questão de seria honra. Uma questão de princípio. Seria voltar ao primeiro amor. Uma restauração. Seria uma restauração. O tão falado avivamento, reavivamento. Buscar nas raízes como aconteceu. Buscar o dom espiritual. Ir lá, não, vamos passar pelo mesmo crivo e trazer de volta. No entanto, em vez disso, porque dá trabalho... Versículo 27 de 1 Reis, capítulo 14, diz: E em lugar deles, dos escudos, da honra, da glória, do poderio, da proteção, do respeito, em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Daqui a pouco você dá uma tacada nessa do entregar na mão dos soldados, aquela questão do ir lá e devolver. Gente, Roboão, ele simulou. Roboão fez um negócio parecido para dar ideia, igual um soldado armado e alguém vai lá e faz uma arma de madeira, Maciel, pinta de preto e bota na mão do soldado, Maciel. É igual alguém está comendo uma comida muito farta e outra pessoa vai lá e simula, sei lá, pega umas frutazinhas, aí bota uns pezinhos assim para parecer um peru do Natal. Ou o cara pega um gato e bota as orelhinhas de coelho para parecer... Roboão simulou, gente. Porque aquele negócio lustrado, conforme eu dei o exemplo lá do cigano que me vendeu o anel... Aquele negócio lustrado parece ouro, mas acontece que nem tudo que reluz é ouro. Quando passa um pouquinho, vai criando uma crosta, você estava me explicando como é que funciona, né? Um fungo que surge. No bronze, algumas traduções, amigos, vão ver que está cobre ou está bronze. Ou seja, o cobre, o bronze, ele cria, é como se ele transpirasse, ele cria um fungo que esse fungo, que já é uma bactéria, ele pode até causar problema de saúde para quem tem contato com essa bactéria, entendeu? Aí ele precisava lá estar sempre sendo lustrado para ter a aparência. Aí Roboão, em vez de recuperar aquilo, Roboão cria escudos de bronze, entrega os escudos na mão dos soldados, reúne o povo, lá vai o rei passando para ir para o templo, no meio dos escudos de bronze. A população caiu em descrédito, Marcel, porque os escudos de bronze representam uma simulação do que é verdadeiro. Eu poderia, no exemplo que eu dei logo no início, falar das pessoas que estão inventando dons espirituais, estão inventando milagres, estão inventando situações. Tu lembra daquela passagem? Eu não lembro agora quem foi que disse, eu acho que foi na época de Santo Agostinho, que alguém chegou e disse bem assim: hoje se alguém nos pedir alguma coisa, nós não precisamos mais dizer nada tenho, não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro, porque nós estamos ricos. Aí o personagem medieval lá da história da igreja disse bem assim: mas também nós não podemos dizer levanta e anda, porque nós temos prata e ouro, mas nós não temos mais a essência.
Isso tem andado escasso e eu estou dizendo isso aqui até por análise de alguns casos dados e passados que estão por aí, onde pessoas que eu já vi pessoas no púlpito da igreja falarem em línguas estranhas, e eu até observava que tem um grupo de espirituais que confirmam aquelas línguas estranhas, e na sequência a pessoa perde até o mandado de deputado federal e é condenado por homicídio qualificado. Ou seja, nós estamos tendo um avivamento, que eu tenho um livro aí que ele questiona, pentecostais ou carismáticos? Nós estamos sendo pentecostais ou carismáticos? Porque nós aprendemos tanto a simular que nós andamos como pentecostais, vestimos como pentecostais, falando como pentecostais, cultuamos como pentecostais, cantamos os hinos como pentecostais. Mas se você estender um pouquinho, é tão de um jeito que você chega na igreja hoje, quantos hinos se conhece? 5, 10. Aí se você bota um outro hino, ninguém conhece. Por quê? Porque a essência nós estamos perdendo. Isso aqui, gente, não é uma crítica a igreja nenhuma não, a sistema religioso nenhum não, porque o nosso objetivo aqui é só mostrar o que fez Roboão, mas na aplicação do caso, nós não estamos de posse, Maciel, dos escudos de ouro. Aí você já entrou na aplicação, e vale lembrar que se os escudos de ouro representavam a glória, o de bronze representou o oposto. Representa a desonra. A desonra, a humilhação. A humilhação. Mas não a humilhação do indivíduo se humilhar diante de Deus, mas a humilhação que o inimigo causou. Não é? O desfalque. Até na aplicação assim, por exemplo. Ou seja, a falta do real, do verdadeiro. Até a questão nos elementos, dos minerais, você vê que o bronze, o cobre, ele está até depois da prata. É ouro, prata e bronze. Ouro, prata e bronze. Na escala de valor, nem se compara o valor do quilo do bronze com o do ouro. Tá lá no entanto, o bronze polido reluz. Reluz, parece. Então, assim, seguindo essa linha de aplicação pessoal espiritual, da lição que isso traz para nós, da igreja hoje, o que eu observo, Claudionor, é que a igreja, como todo em geral, desde o menor ao maior, desde a gente costuma dizer, desde o crente de banco até o mais alto escalão ministerial, nós temos consciência da necessidade de um avivamento, nós temos consciência da necessidade de uma aproximação e comunhão melhor com Deus, nós temos consciência que a geração passada é melhor ou foi melhor do que nós. Há quem diga que nós estamos na pior geração de cristãos de toda a época, né? E eu chego quase a concordar com isso. Tu sabia que eu vi uma foto ontem, se for o caso eu te mostro quando terminar a live aqui, onde mostrou os jovens da época que eu era jovem. E muitos dos que estavam ali eram tidos como rebeldes. Talvez até eu também, que estava todo mundo junto. Só que os rebeldes de ontem... Se bem que alguns disseram que não, que eu era meio carolinha. Só que esses rebeldes são pastores hoje, Marcelo. São pastores. Aí você pega aqueles jovens... Eu lembro do dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo, estava eu e o Adilson numa festa. Eu fui batizado pelo Espírito Santo e eu lembro de nós carregando bancos da igreja. Eu, Adilson... o Jonas do blog Destaque Notícias, etc. Então, muitos daquela época são pastores hoje. Agora, na última consagração que teve na convenção, pelo menos 2 dos que eram jovens junto conosco ali, o Clériston e o Sérgio Batista, foram levados ao ministério da palavra, são evangelistas. Você pega a qualidade desses homens e volta, como eu vi até o Marco Batista dizer essa semana, nós somos jovens, nós aproveitamos, isso é que é ser jovem, mas nós hoje estamos todos crentes. Você pega os jovens de hoje, a ideia de ministério é a ideia do jogo de luz, a ideia da cortina de fumaça. Aí, ainda continuando nesse raciocínio, aí o que nós vemos? Nós sabemos que temos necessidade de dizer assim, vamos voltar ao primeiro amor. Porém, o caminho que nós estamos traçando
para voltar ao primeiro amor é um caminho de bronze, De pouco esforço. de pouco esforço, Parecido. um caminho de hipergraça, Hipergraça, você falou muito bem. entendeu? Que é uma Onde fé, Deus não está nem aí pro pecado. é uma febre Você que está por aí. faz. E tem muita gente entrando na ideia da teologia da hipergraça sem reconhecer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que é a graça do Senhor que cobre, mas não cobre tudo que o homem faz, porque a gente entraria já na predestinação novamente. Eu vi um dos precursores da hipergraça aqui no Brasil, que até está dando um aí de que quer ser presidente do Brasil. Ele pregando um dos vídeos que eu vi essa semana, ele disse, você tem que entender que Deus não está nem aí para o pecado que você faz. Ele olha, é Cristo dentro de você. Eu me pergunto, como que alguém tem Cristo e continua uma vida de pecado? Eu acho que foi o próprio Jesus que falou. Se eu não estou enganado, foi o próprio Jesus que falou que de uma mesma fonte não sai dois tipos de água, né? Isso. Eu acho que foi. Então, o caminho que nós estamos traçando e guardado as devidas proporções, aí me vem à mente o episódio da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Ambos queriam um milagre. Jairo queria um milagre para sua filha, a mulher do fluxo de sangue queria um milagre para ela. A menina tinha 12 anos de idade, a mulher 12 anos que estava enferma. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, a mulher adoeceu. Foi enferma. E todos os dois precisavam de um milagre. Só que Jairo veio na frente de Jesus, se humilhou. A mulher disse, eu vou por trás. Guardadas as devidas proporções, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo que nem Jairo, trilhando o caminho de ouro. Nós estamos trilhando o caminho de bronze. Não, eu vou por trás. Mesmo se eu tocar nas vestes dele, mas eu vou por trás. O caminho do bronze. Ou seja, nós estamos trilhando um caminho para um avivamento, um caminho sem esforço. Um caminho que ainda que a gente se arrependa, mas a gente não se converte. Um caminho que não se trabalha com a essência, se trabalha com o acessório. E infelizmente no microfone sustenta-se, querendo ou não sei se algumas situações são propositadas ou não, a ideia de que o acessório vale muito. Houve um... Quanto é que você tem? Qual é a marca da roupa, do carro? Qual é o teu carro? É isso que tem atrapalhado. Só citando mais um exemplo, sem citar nomes, eu vi um personagem cristã, aliás, a palavra personagem é no feminino, né? Eu digo isso porque a irmã Iraí vai assistir e vai corrigir. Uma personagem do mundo cristão aqui no Brasil, que recentemente essa pessoa confessou que caiu em pecado, pecou. Só que entre o período da queda ao período da confissão, passou-se cerca de um ano. Cerca de um ano. E essa pessoa disse assim, eu tomei o caminho da mulher pecadora. Quando eu vi a confissão da pessoa, eu disse, não, você não tomou o caminho da mulher pecadora. Você tomou o caminho de Sansão. Por quê? Porque a mulher pecadora foi lá e Jesus se humilhou e tal. Sansão passou a noite no prostíbulo. Quando amanheceu o dia, ele pegou o portão da cidade, ergueu, subiu no monte para dizer assim, eu pequei, mas eu estou com força. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que confessou, durante o período entre o pecado e a confissão, continuou pregando, continuou com a agenda em dias, a rotina, como se nada tivesse acontecido e até insinuando que outra pessoa que tinha cometido o erro. E é interessante que estava reluzindo. Reluzindo, as redes sociais, cada foto, cada clique um flash. Cada foto um penteado diferente de cabelo, um novo look, ou seja, estava reluzindo. E abrindo assim o leque mais um pouco, tem outros também no Quero Almas, no Ganhando Almas, sabe? No mesmo patamar. Eu vi um caso, não é nosso objetivo, não é esse aqui não, mas um caso aqui de uma convenção aqui no Nordeste, onde foi dito, essa raça de gente é melhor que vá para lá mesmo. Parecendo as 10 tribos, né? Duas ficam. Não, aqui ficou o melhor, deixa as 10 para lá. E eu já vi esse tipo de coisa acontecer em Luiz Eduardo, viu? Sem querer citar nome de igreja ou nada, eu já vi acontecer em Luiz Eduardo. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? É a inspiração que está vindo aqui na hora. Passou uns dias, o camarada foi e confirmou que estava na mesma situação desse penteado bem feito aí que você falou.
Então nós precisamos entender que para Deus, como nós estamos aprendendo no Sermão do Monte, para Deus o importante é a essência. E nós que estamos de repente querendo mostrar que aquele brilho é de ouro, deixemos o esforço de tentar mostrar isso e realmente busquemos o ouro, restauremos o ouro. Vamos entrar no caminho para o regresso, mas o caminho correto, passo a passo, e lá que a Bíblia fala do valente e do outro mais valente ainda, que chega lá, toma e restitui. É tomado com esforço, é tomado à força, senão nós vamos continuar apresentando escudos de bronze. Isso. Lembra quando a gente falou no início que esses escudos não eram para a guerra, era para quando o rei ia adorar o Senhor no templo? Sim. Então o que acontece? Roboão diz assim, cara, o ouro foi roubado, mas a gente precisa continuar adorando. Então vamos fazer o seguinte... Deus não sabe a diferença do ouro e do bronze, então já que Deus também não está aqui, não está vendo, vamos colocar o bronze que o povo está vendo e o povo pensa que é ouro e para Deus tanto faz. É isso que você está querendo dizer, não Marcelo? Importa o que a gente é, o que importa é o que a gente faz, porque Deus só quer o coração. Não, Marcelo, faz isso não. É sério? É sério que você está dizendo isso? Deus é cardiologista, só quer o coração. Então, o que acontece? Ele vai lá adorar o Senhor e vai com ouro, e vai com bronze. E tem um detalhe aqui muito interessante, que diz que havia a sala onde deveria ser guardado os escudos de ouro. Roboão faz o escudo de bronze, dá os escudos aos soldados e diz que quando ele volta da adoração, os soldados não querem nem ficar com o escudo, guarda todos. Mas Marcelo, no mesmo local onde era guardado o ouro. Mas Marcelo, se o troço é de bronze, para que todo esse cuidado, Marcelo? O troço é de bronze, está na cara, todo mundo está vendo que é bronze. E para que esse negócio de tomar assim? Você sabe por que Sisaque não levou o bronze? Sisaque não é besta? O bronze não era de valor. Gente, para vocês terem uma ideia, a prata era desprezada no reinado de Salomão. Você está querendo me dizer, veja se aí você está querendo me dizer, que quando lá atrás, dando regras ao povo acerca da profecia, do profeta da profecia, aí dito bem assim, quando se levantar um profeta no meio de vós, que falar em nome do Senhor, aguarde para ver se a profecia se cumpre. Se cumprir, é ouro. Se não se cumprir, é bronze. É isso que você está querendo dizer? Paulo diz lá na frente, se não me engano, aos Filipenses, ele diz assim, não despreze as profecias, examinai tudo. E, aliás, é um detalhe que as pessoas leem esse texto, esse versículo, separadamente. Ele é complementar. Examinar tudo, retém o que é bom. Ou seja, não despreze as profecias, ou não julgue a primeiro momento, que você está falando bem nas leituras. Leitura diária. Olha, mas examine as profecias e retém o que é bom. E o que é bom? O que é bom se cumpre. Sisaque não, como é que é o nome do profeta? Semaías? Semaías, lá de Crônicas, segundo Crônicas, disse, Deus vai mandar alguém aí para lhe dar uma punição, Roboão, para você aprender. Aí veio Sisaque. Sisaque, servo de Deus. Nabucodonosor foi chamado de Nabucodonosor, meu servo. Jeremias falou, a profecia se cumpriu. Jeremias usou uma lente espiritual que não vê o bronze, vê o ouro, vê o bronze, não confundindo o brilho do bronze com o brilho do ouro, porque para Jeremias, segundo Deus, nem tudo que reluz é ouro. E nós estamos trazendo essa consciência aqui, Claudio, porque é o seguinte, nós somos seres humanos, eu, Claudio, gente, nós somos seres humanos, passivo do nosso erro, passivo de erro. Agora, o que nós aprendemos é o que estamos passando aqui, tomamos até as palavras de Paulo, né? Quando diz o que eu aprendi, Senhor, também eu passo para vocês. Também vos ensinei. Que é o seguinte, existe hoje uma moda no cristianismo que é o seguinte, não importa como você faz, o importante é você fazer. Não importa como você adora, o importante é você adorar. E por que Saul foi repreendido por Samuel? Porque justamente para Deus importa como a gente adora. Quem foi aquele outro lá que ofereceu um sacrifício e uma lepra no meio da testa? Quem foi? Rapaz, eu sei que foi um rei. Foi Uzias, o tio de Isaías. Uzias. O tio de Isaías. Por que Miriam, quando se levantou contra Moisés lá, também recebeu a punição de Deus? Isso é porque cada um faz no seu devido momento. Davi disse uma coisa com muita sabedoria. Iria eu
colocar a mão no ungido do Senhor? Não. De forma nenhuma. Não. Voltando a essa questão. Agora é o seguinte, o ungido do Senhor tem que agir como ungido, ou o Senhor vai chamar a prestação de contas. Não é pelo fato que está reluzindo que o Senhor não está vendo que não é ouro. Isso vale para mim, vale para todos. E aqui vai uma crítica. Aí tem gente que diz assim, crítica construtiva e destrutiva. Para mim, crítica é crítica. Crítica. Só vai destruir ou construir independente do receptor. Crônicas é crítica. Crônicas é crítica. O receptor é que determina se é destrutiva ou é edificativa. Aí vai uma crítica à minha Igreja Assembleia de Deus no Brasil e local. Pastor Edivan, meu pastor, a paz do Senhor, um abraço. Estive com ele ontem conversando coisas muito importantes sobre o andamento da igreja aqui, o crescimento da igreja. E nós temos, a Igreja Assembleia de Deus, de umas décadas para cá, ela se tornou uma igreja de congressos, de movimento. Até vigília já está transformando em movimento. Tem vigília aí do Bom Samaritano, vigília não sei de onde, que eu aprendi que vigília é de oração, mas passou a ser congressos noturnos. É uma pregação, louvor. Isso, congressos enormes. Então, o que acontece? Nós estamos usando esses movimentos como artifício para a busca de avivamento. Nós queremos jovens cheios do Espírito Santo, nós queremos igreja cheia do Espírito Santo, nós queremos crianças cheias do Espírito Santo, e para tanto nós estamos usando congressos. Investimos pesado em congresso de jovem, congresso de hora, congresso de hoje, e por aí lá vai meu mundo de congresso. Quando, na verdade, Joel capítulo 2 nos mostra o caminho de ouro para o avivamento. Para restaurar e para reconquistar o ouro, quando no capítulo 2, ele diz assim, então, versículo 28 do capítulo 2, então, depois desses eventos, e outra tradução, depois dessas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos terão sonhos, jovens terão visão, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Só que ele diz depois dessas coisas. Que coisas são essas? Aí a gente volta para o início do capítulo 2 e Deus diz através de Joel, toque trombeta em Sião e faça anunciar um jejum. A essência. Meu povo se convertou a mim, não rasgando mais as suas vestes, mas rasgando o coração. Isso com choro, com jejuns, oração. Depois que estas coisas acontecerem, aí vem o derramamento, vem o avivamento. Sabe o que está acontecendo? Vou dar um exemplo da minha casa também, da minha mãe. Minha mãe, a irmã Rosa, que mora ali no Mimos 2, benção mãe, Deus te abençoe. Vai ao culto e quando volta diz, meu filho, o culto foi uma benção. Foi, mãe, foi. Olha, tinha umas meninas lá cantando e não sei o quê, e aquele pregador, aquele é abençoado. Aí você vai perguntar, mãe, e a palavra? Pregou sobre o quê? Eu não sei que ele falou em língua estranha. Sim, mãe, mas pregou sobre o quê? Ou seja, o que este avivamento, pentecostais ou carismáticos, a gente tem que ponderar isso aí para descobrir, deixou para nós, deixou para a igreja. Porque se houver essa conscientização que Joel disse, o avivamento é consequência. Agora, se eu entrei e eu saí, eu costumo ver isso com a escola dominical. Se uma semana depois eu perguntar o aluno não lembrar, é porque o meu ensino foi falho. O aluno tem que lembrar uma semana depois. Então nós precisamos ter no coração hoje a raiz para que no futuro próximo nós estejamos firmes e nós possamos fazer com que outros também sigam a mesma linha e o avivamento venha de dentro para fora. O bronze seja retirado e o ouro seja conquistado. Exatamente. Porque o rei estava indo ao templo adorar a Deus com bronze, mas o ouro estava onde? No Egito. Então, gente, de minha parte, Claudio, qual a lição que eu aprendo aqui? Primeiro, a lição particular. Se eu quero viver uma vida de avivamento, se eu passei por um momento em que provoquei a ira de Deus, pequei contra Deus, e eu quero voltar à prática do primeiro amor, eu tenho caminho
lembrando que esse caminho é deixado pelos antepassados. Isso. Foi Salomão que deixou para Roboão. Eles nos ensinaram o caminho. Nos ensinaram o caminho. E outra aplicação do nível geral. Gente, tenhamos cuidado. Precisamos ter discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Por que nós dizemos isso? Não para aprendermos a julgar as pessoas. Aliás, o assunto da semana é não julgueis. Mas porque tem muita gente que está reluzindo aí, não é ouro, mas enquanto está reluzindo, Claudionor, está trazendo ensinamentos errôneos. Ensinamentos que são contra a palavra de Deus. Sabe o que foi que eu vi essa semana? De uma pessoa, numa pregação de um desses que reluz, e não é ouro. Ele estava falando sobre oferta e ele perguntou à plateia, qual a maior oferta que Deus nos deu? Aí uma pessoa respondesse assim, Jesus. O indivíduo, pasme, respondesse assim, para com essa espiritualidade. Você tem que abrir a sua mente. Parar de ser tão espiritual. E o cara se declara pastor. Disse, a maior oferta que Deus deu foi a terra, não foi Jesus. Só porque o contexto dele falava sobre finanças e prosperidade. Então... Mas tu viu isso aí onde? No YouTube. Aí o que é que acontece? E o camarada tá famoso aí, viu? Esses dias teve batendo de frente com o Silas. Na realidade, eles são chamados... Tem coach, né? São coach. Coach gospel. Coach gospel. Então, assim, voltando aqui, então, qual é a nossa preocupação, né, Claudio? É que esses indivíduos estão trazendo falsos ensinos, falsas profecias e estão sendo reputados como crentes e pregadores e mestre ouro, quando na verdade são nós. Criando parâmetros. Isso. Posso dar a conclusão aqui? Sim. Nosso objetivo é fazer com que você entenda que nem tudo que reluz é ouro e que eu e você busquemos este ouro como nos foi ensinado pelos nossos antepassados. As técnicas que existem hoje, elas não nos levarão ao ouro, no máximo nos levarão ao bronze, porque o mundo está levando o nosso ouro. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, daqui a pouco estará no meu Facebook, no Facebook do Maciel, no meu Instagram, no Instagram do Maciel, estará no meu... Tu tem um canal do YouTube não, né? Não. No meu canal do YouTube e comente aí. Se tem alguma situação parecida com essa, diga aí qual é a situação, não diga o nome de ninguém, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, Claudionor Machado, e envie para alguém. Quem sabe se de repente não tem alguém aí precisando fazer uma análise detalhada da coisa e perceber que aquilo lá é bronze, não é ouro. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe.